Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. O tema do nosso encontro dessa semana, nós vamos falar sobre as bem-aventuranças, o caminho para a felicidade. Jesus nos convoca a realizar com ele uma aventura que jamais foi proposta aos homens, implantar o reino de Deus aqui na terra, e começa a ensinar que a felicidade do homem não se prende ao que ele possui, mas ao que ele é. Essa proposta de Jesus é um caminho difícil de percorrer. No entanto, o que vale mesmo é para onde ele nos leva, a conquista de uma vida feliz. Então vamos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículos do 1 ao 12. Que diz assim: Vendo as multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos se aproximaram dele. E abrindo a boca, ele os ensinava, dizendo: Felizes os pobres no espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os mansos, porque herdarão a terra. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Felizes os misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Felizes os puros no coração, porque verão a Deus. Felizes os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vocês. Fiquem contentes e alegres, pois grande é a recompensa de vocês nos céus, porque foi assim que perseguiram aos profetas que vieram antes de vocês. A primeira bem-aventurança se volta para os pobres de espírito. Bem-aventurado os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Ela é dos humildes, dos pequenos. São felizes aqueles que se apresentam diante de Deus com as mãos vazias, porque renunciaram às atitudes orgulhosas. A segunda bem-aventurança: Bem-aventurado os aflitos, porque serão consolados. É a bem-aventurança daquele que vive a aflição. O humilde que passa pela aflição confia em Deus e se deixa consolar por ele. A terceira: Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. O homem e a mulher, governados por essa mansidão, são aqueles que constroem as coisas desarmados. É alguém que não tem o próprio ego como centro. Somente aquele que é manso se deixa conduzir por Deus. A mansidão é segredo da santidade. Na quarta: Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. É aquele que está sempre com sede da santidade, porque quer ver a Deus. Está engajado na vontade de Deus a todo momento e se angustia se está longe da vontade do Pai. Somente o sedento da vontade de Deus será saciado no reino dos céus. A quinta: Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. As bem-aventuranças partem da humildade, porque chegam na misericórdia. São aqueles que concretamente liberam em seus corações o perdão que reconcilia. Não vivem tomado de divisões interiores, porque em seus corações reina a misericórdia do Pai. A sexta: Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Os que trazem essa pureza são declarados bem-aventurados por Jesus. Com o que você tem alimentado seu coração? Você tem buscado aquilo que é puro e verdadeiro?
No reino de Deus tem lugar somente para os corações puros. A 7ª, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. São felizes os que promovem a paz. Jesus se congratula com os que semeiam a paz, com os que promovem a reconciliação. A 8ª, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. São felizes os que são perseguidos por causa da justiça. Não é uma perseguição por qualquer coisa, mas por causa da fidelidade ao querer de Deus. As demais bem-aventuranças precisam reinar em nosso coração, para que na perseguição nós tenhamos forças. A 9ª, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós, por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Essa é a última bem-aventurança. É do discípulo que de fato segue o seu Senhor, não de quem segue a si mesmo. Jesus fala do discípulo que segue a Deus por aquilo que ele é, e não simplesmente por causa da recompensa. Então, essas bem-aventuranças são conselhos que Deus nos dá, que Jesus nos deixou, para que a gente possa viver em paz, que a gente possa viver em união, em comunhão com todo mundo, que a gente possa encontrar o caminho da felicidade e não simplesmente fazer por querer receber uma recompensa de Deus. Então, porque Deus conhece o nosso coração e Ele está vendo tudo o que a gente faz. Então, a gente deve fazer realmente para conseguir merecer o reino de Deus. Aqui, Jesus é a causa da perseguição e também a fonte da salvação. Se alguém sofre por ser cristão, não fique envergonhado. As bem-aventuranças são sinais da comunhão com Deus e geram a profunda felicidade anunciada por Jesus Cristo, porque proclamam a libertação e não o conformismo. Elas anunciam a vinda do reino através da palavra e ação de Jesus. Elas tornam presente no mundo a justiça do próprio Deus. Jesus nos ensina que a verdadeira felicidade não está nas riquezas ou no bem-estar, nem na glória, poder ou obra humana, por mais útil que seja, como as ciências, a técnica e as artes, nem em outra criatura qualquer, mas é apenas em Deus, fonte de todo bem e de todo amor. Então, as outras coisas são importantes, mas não pode ser mais importante do que Deus. Deus deve estar sempre em primeiro lugar. Assim, é preciso que tenhamos total confiança em Deus, mesmo nos momentos de aflições, perseguições e calúnias. O coração fiel sabe que o reino dos céus está garantido, não por forças humanas, mas por graça daquele que é todo-poderoso. Tal confiança gera paz e mansidão, ingredientes necessários a uma perfeita felicidade. Jesus Cristo também nos ensina que não se pode apenas viver tentando buscar a felicidade apenas para si mesmo. Para sermos realmente felizes, é necessário promover a felicidade de nossos semelhantes. Não basta apenas ser pacífico, mas é preciso promover a paz. Não basta ser justo, mas é preciso desejar ardentemente que a justiça seja feita. Não basta ser bem-aventurado, é preciso, além disso, promover a bem-aventurança. Portanto, ser feliz não é concentrar-se somente sobre si mesmo, mas é preciso entregar-se àquele que é força, que nos impulsiona para buscarmos a justiça,
a misericórdia e a paz, a fim de fazer o outro feliz, mesmo que isso signifique a renúncia aos nossos próprios desejos particulares. Então, esses conselhos que Jesus deixou é para que a gente viva em comunhão, para que a gente se importe uns com os outros, para que a gente promova a paz.